Confirmada a prisão da tal Fátima Tubarão. Lógico que há desespero por todo o bolsonarismo, há uma chuva de lágrimas nesse momento e obviamente vão politizar e vão dizer que a Fátima Tubarão seria uma senhorinha que não mereceria a cadeia por ser uma senhora, mas ela tem sido uma senhora muito perigosa para a democracia. Ela é uma senhora com antecedentes criminais, ela é uma senhora que mobilizou bastante mesmo essa ideia de derrubar o presidente Lula, né, ficar em frente aos quartéis, montando as rebeliões contra a democracia, e ela prometeu pegar o Xandão. Como o Xandão não levou a coisa para o lado romântico, ele votou contra a Fátima Tubarão, pedindo a condenação dela por 17 anos. E já tem maioria, ou seja, a Fátima Tubarão está condenada. É uma condenação simbólica, porque essa Fátima Tubarão, ela representa todo um esforço do bolsonarismo no sentido de levar um ar emotivo e dizer que as prisões do 8 de janeiro são prisões injustas e que dentre os presos tem aí as senhorinhas como a senhora Fátima Tubarão. Não deu certo, não teve mobilização e nem teve, por parte do STF qualquer tipo de pena, e isso nos mostra o que vai acontecer com o Bolsonaro. Se alguma pessoa está esperando compaixão do STF em relação ao Bolsonaro, basta lembrar que o STF foi espionado pelo Bolsonaro, no caso da BIM paralela. Então, não tem compaixão com ele, não. Então tá aqui, ó, Fátima Mendonça Jacinto Souza, Fátima de Tubarão. Ela foi condenada a 17 anos de prisão. E lógico, além dos 17 anos de prisão, tem também as multas. E olha, gente, é importante dizer que tem o gado que fica alegando que essas pessoas não cometeram crime, que não teve aí tentativa de golpe de Estado, né? Que não teve a abolição do Estado Democrático de Direito. Esses crimes eles consumam com a tentativa, gente. São crimes que, embora a pessoa não tenha atingido o objetivo de dar o golpe de Estado, esse crime ele consuma simplesmente com a pessoa tentando. Então a Fátima Tubarão ela foi condenada por golpe de Estado, principalmente porque ela era muito clara na ideia de que eles estavam dando golpe de Estado. Então tá aqui, vídeo gravado durante a invasão às sedes dos três poderes. Na gravação, Fátima diz estar quebrando tudo e ameaça Moraes. Vamos para a guerra, vou pegar o Xandão agora, disse. Então, olha, para quem acha que essas pessoas não cometeram os crimes, né, esses crimes que somam 17 anos, porque essas pessoas, né, a Fátima Tubarão, por exemplo, ela não estava armada, é muito importante dizer que o fato de que ela estava na companhia de pessoas armadas, todos eles respondem pelos crimes. A Fátima Tubarão, ela podia estar falando bobagem, mas ela estava ali para impedir o trabalho do Xandão, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. E também ela estava ali para manifestar e tentar um golpe de Estado, crime de golpe de Estado. Crime de dano ninguém discute, lógico. E aí tá a Fátima Tubarão totalmente encralacrada. Léo, você sabe alguma coisa sobre a esquerda? Pergunta o Lucas Henrique. Já que o Lucas Henrique está chegando por aqui, eu vou trazer para vocês essa notícia e vou trazer como essa notícia pode impactar, que é exatamente a notícia que o Lucas mais gosta, e está aqui no site do 247, eu fiz questão de trazer para comentar com vocês. Então a Khelif, da Argélia, alegra os fãs conquistando ouro em meio à disputa de gênero. Olha só o que aconteceu, gente. Olha a bomba que vem pela frente. A final do campeonato, a final da disputa pelo ouro no boxe se deu exatamente dentre as duas que foram eliminadas dos campeonatos femininos de boxe promovidos pela instituição responsável pelo boxe mundial. E hoje eu tenho um pouquinho de dúvidas se isso não seria até mesmo uma estratégia do Comitê Olímpico Internacional, porque dentro do Comitê Olímpico Internacional deve ter um movimento
que está de saco cheio de tanta pressão pela inclusão na modalidade feminina, dessas outras variações do gênero, vamos dizer assim, e que tecnicamente falando são contestadas como mulheres, mas ideologicamente falando são protegidas. E eu queria trazer para vocês a expectativa de dano que eu tenho nesse momento em relação ao resultado do feminino de boxe nessas Olimpíadas. Na final chegaram exatamente as duas que foram eliminadas por essa questão da dúvida em relação ao gênero. Nos exames realizados, exames de DNA, a instituição responsável pelo boxe demonstrou que elas tinham os cromossomos masculinos. Lógico, a identificação delas como mulheres faz com que a esquerda se posicione do lado delas como mulheres, mas a esquerda esquece um detalhe. Essas duas mulheres, elas venceram todas as outras mulheres com uma tranquilidade gigantesca, que a direita vai dizer até o último momento que foi espancamento das mulheres por homens que se identificam como mulheres. Então, todas as vezes que a gente olha e pensa que a gente está nesse momento ajudando uma causa, é preciso dizer que nós estamos ajudando a causa da direita, porque a direita queria realmente um bom argumento para dizer que essa modalidade de inclusão é uma modalidade de inclusão que não faz sentido. E todas as demais modalidades de inclusão que fazem sentido serão prejudicadas por esse resultado. As duas mulheres que foram contestadas como mulheres pela instituição responsável pelo Mundial de Boxe, elas não participaram apenas, elas ficaram em primeiro e segundo lugar, ouro e prata. E não tem uma forma mais poderosa de provar a tese da direita do que o resultado. Nesse momento, eu acho que, ainda que a pessoa seja de esquerda, ainda que a pessoa não concorde com a perseguição realizada contra a Calife, é preciso dizer que o Comitê Olímpico Internacional colocou para lutar contra mulheres, duas mulheres que possuem características masculinas e por isso são bem mais fortes. Prova disso, primeiro e segundo lugar. O papo dentro da direita é que o Comitê Olímpico Internacional colocou dois homens para espancarem mulheres nessa questão do boxe feminino. Então toda causa de inclusão das mulheres trans vai ser prejudicada por esse exagero. Porque olha, quando você pensa da questão da inclusão das mulheres trans, delas se sentirem como mulheres, delas serem aceitas como mulheres, obviamente nada disso atrapalha, porque uma mulher trans, ela pode participar do concurso Miss Universo e vencer, porque ela foi votada. Ela pode participar de tudo, menos o que diz respeito à genética masculina. Essa é a minha opinião. Quando você coloca, quando você defende uma causa de uma forma exagerada, você está destruindo a causa. Então, meu ponto de vista é esse. No momento em que a esquerda acha que está defendendo a inclusão dessas mulheres, defendendo que elas lutem com mulheres que não são transgênero nem transexo, e espanquem basicamente essas mulheres que não são transgênero nem transexo, a esquerda está abrindo brechas para a direita contra-atacar. Eu falei isso desde o início, e o Lucas Henrique fala que eu estou passando vergonha. Não, Lucas, eu tenho orgulho de falar o que ninguém da esquerda tem coragem de falar. A diferença minha é basicamente essa. Eu tenho orgulho de falar aquilo que a esquerda não tem coragem de falar. Sabe por quê? Daqui uns dias, quando a direita estiver massacrando a causa das mulheres trans e usando sempre este detalhe, olha, as mulheres trans estão lutando, por exemplo, para que elas tenham direitos básicos de gênero. Aí qual detalhe que será exibido? Esse. A esquerda ela foi massacrada pelo kit gay. A esquerda não foi massacrada pelo desempenho econômico. A esquerda não foi massacrada. O Bolsonaro não venceu por causa do mau desempenho econômico da esquerda. O Bolsonaro não venceu
por causa, né, que o Bolsonaro seria uma coisa boa. Ele mirou no kit gay e fez as pessoas ficarem com raiva da esquerda por causa da questão do kit gay. E essa vitória da Khelif, ela é uma vitória que obviamente vai encher a Khelif e seus fãs de orgulho, mas ela endossou uma coisa muito perigosa, que é dizer que a luta pela inclusão das mulheres trans é uma luta que não faz sentido. Por quê? Porque essa luta proporcionou a 2 mulheres transexo com cromossomos masculinos participarem de das Olimpíadas com mulheres convencionais, e elas no final das contas espancaram as mulheres. E o que eu estou dizendo nesse momento para vocês todos, a Vera Lúcia, Vera Lúcia, eu sei que elas não são trans. A Khelif, por exemplo, que é a da grande polêmica, ela é transsexo. A outra que chegou e ganhou prata, ela tem uma condição também de cromossomos masculinos. E o que eu digo nesse momento é que a Sonali Rigotti fala: acho que não estou entendendo essa argumentação do Léo. Então vou falar de uma forma bem simples para vocês entenderem. Eu acredito que essas 2 mulheres que foram reprovadas nos testes para participarem do Mundial de Boxe, elas foram colocadas pela própria direita para vencerem o boxe feminino. E nesse momento que elas foram colocadas para vencer o boxe feminino, a Lana me corrigiu ali, porque é hermafrodita, mas é intersexo, desculpa. Não é transexo, não, é intersexo. Então, esclarecendo para vocês, eu acredito que isso é uma armadilha da direita. A direita joga muito dessa forma. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Brasil, para a direita acabar com o Jean Willis, eles criaram várias fake news. Dentre elas, a ideia de que o Jean Willis queria criar uma possibilidade das crianças mudarem de sexo, uma possibilidade de prender o padre ou pastor que não quisesse realizar uma celebração religiosa de casal homoafetivo. E também disseram até que o Jean Willis tinha um projeto de lei para mudar a Bíblia. O exagero, ele basicamente, ele destrói a causa. Então nós temos a causa, nós temos a parte nobre da causa, a parte que é indiscutível. Quando a gente puxa para o exagero chama a atenção de todo mundo que não faz parte da causa para ter ódio da causa. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Marcelo Caiová, ele fala aqui nesse momento, o Marcelo Caiová fala: Léo, você é de esquerda mesmo? Para eu ser de esquerda eu tenho que concordar com tudo que todo mundo da esquerda fala? Se for assim, não. Se eu tiver que concordar somente porque a esquerda está falando, não. Sabe por quê? Eu sou de esquerda, mas eu tenho uma característica especial. Eu tenho cérebro e eu penso por mim mesmo. Como eu tenho cérebro e eu penso por mim mesmo, eu posso divergir do pensamento do Lula, eu posso divergir do pensamento da Janja. A Lana não está transmitindo no canal 2 porque precisava de você para transmitir no canal 2. Você não veio e não está transmitindo no canal 2. Então, olha, gente, então de uma forma muito simples, Marcelo Caiová, eu sou de esquerda, mas eu tenho cérebro, eu penso por mim mesmo, eu não delego a minha função de pensar. Então, se eu sou uma pessoa pensante, eu penso, se penso logo existo, eu tenho que pensar com a minha própria cabeça e não falar que eu tenho que aceitar determinadas coisas porque é o pensamento de tal autoridade da esquerda. Desculpa, eu não sou assim. Levo pancada por isso? Claro, sou cancelado por isso? Sou. Mas eu digo para você, a minha opinião é que agora, depois desse resultado, no qual as mulheres foram todas derrotadas por essas 2 mulheres que possuem cromossomos masculinos, toda a causa de inclusão dessas mulheres está destruída. Porque agora, toda hora que forem falar sobre a inclusão das mulheres intersexo, que é o caso delas, a inclusão das mulheres trans, a inclusão de qualquer gênero não binário, sempre vão lembrar desse caso. E olha, esse caso específico dos esportes é o único caso no qual é impossível pensar em inclusão, simplesmente porque vai acontecer o que vocês viram aí. Vocês estão do lado de 2 mulheres que foram reprovadas no teste de gênero pelo órgão superior do boxe no mundo inteiro. Vocês estão do lado delas. Agora, o que vocês pensam a respeito das mulheres que foram derrotadas por elas?
Não importam para vocês as mulheres cis que foram derrotadas por essas duas? Porque se não importa para vocês, vai importar para a sociedade mundial. Porque agora o Comitê Olímpico Internacional espancou a sociedade mundial com esse caso, que vai ser o caso mais falado quando a gente for ver falar sobre essa questão da inclusão das mulheres que não são do gênero binário, das pessoas, dos humanos de não gênero binário. Sempre vão dizer, tentaram fazer a inclusão lá atrás e o que aconteceu foi homem batendo em mulher. Esperem, básico, simples assim. Continuem, porque olha, vamos pensar no esporte olímpico no qual a inclusão não faria nenhuma interferência. Imagino eu que não é um combate, não é a questão da força. Né? Vamos pensar numa dança artística, alguma coisa assim. Mas no boxe? Parece um cavalo de Troia de propósito. É um cavalo, é isso que eu disse aqui, é um cavalo de Troia. A coisa foi feita pelos liberais, pelos conservadores, elas já tinham sido reprovadas várias vezes nos testes de gêneros, e elas foram trazidas nesse momento porque o Comitê Olímpico Internacional queria espancar a sociedade e mostrar, toma, então aí, primeiro e segundo lugar. Então, as mulheres binárias que entraram, não binárias, né? As mulheres cis que entraram na competição foram todas derrotadas pelas duas. E agora, como é que fica? Quem vai dizer que... Né? E aquele meme da motocicleta que se identifica como bicicleta e participa da competição de outros ciclistas? Esse meme vai explodir. Esse é o principal assunto falado na direita. E eu, Marcelo Caiová, eu preciso realmente repetir o que a esquerda está falando? Se para ser de esquerda eu tenho que desativar meu cérebro e virar um papagaio repetidor daquilo que a esquerda fala, é porque eu não nasci para ser dessa esquerda. Peço desculpas. Mas a esquerda a qual pertenço é a esquerda reflexiva e não a esquerda papagaio, identitária ou a esquerda fake news que fica vivendo o dia inteiro nos canais que falam que o Bolsonaro vai ser preso amanhã, virando gado de esquerda. O que eu luto é contra o gado de esquerda. Pelo menos aqui o gado de esquerda deixa de ser gado, né? Porque ele começa a conhecer a reflexão. Posso transmitir no canal 2? Deixa eu ligar. Pode transmitir no canal. Precisa transmitir no canal 2, mas não. O pessoal já está sabendo que já está no canal 1, então já acabou a transmissão no canal 2. Hoje não começamos em tempo, então nem adianta. Eu virei antibolsonarista antes de ser esquerda. Agora eu sei qual é a bandeira. Lucas Henrique. Lucas, você pode continuar tendo suas convicções, mas me deixe liberto para ter as minhas. E eu trago para vocês aqui de uma forma muito simples. Tá aí. O que nós que somos politizados e algumas pessoas realmente ideologicamente conquistadas por essa ideia, o que essas pessoas pensam é que tá certo, mas o que vocês acham que o mundo vai pensar? Agora, no final da fritada dos ovos, vocês acham que esse resultado é bom para a esquerda? Não, não é bom não. E o Marcelo Caiová fala, não concordo, respeito sua fala, também respeito todos vocês. Agora, eu só não entendo qual que é o que está na cabeça do Lucas Henrique para falar, você nunca foi de esquerda, então para ser de esquerda eu tenho que concordar com o que você pensa. Você é mais de esquerda do que eu, porque a gente diverge em um tema que você viu nos outros canais de esquerda. Então, deixa eu fechar esse tema aqui, né, com a mesma opinião que eu tinha do início. O que eu mais temia lá atrás era exatamente isso. E o que eu temi aconteceu em dobro. Não foi só a Kelif que ganhou o ouro. As duas que foram reprovadas por questão de gênero, no teste de gênero, no boxe feminino internacional, né, no mundial de boxe feminino, elas ganharam em primeiro e segundo lugar. Tá aí a festa da direita. Se você é a favor da inclusão, você deve lutar pela criação de uma modalidade especial para as mulheres que não são cis. Você não tem que lutar desesperadamente para que as mulheres cis sejam obrigadas a enfrentar nos esportes que exigem força as mulheres ou trans ou então intersexo, como é o caso da Kelif. Isso vai ser, gente, um novo... No mundo, isso vai ser um novo kit gay, porque isso vai destruir de forma
muito forte o argumento de inclusão e vai colocar a esquerda como sendo a responsável por isso. Aqui no Brasil não tem dúvidas, porque aqui no Brasil o único de esquerda que teve coragem de se posicionar contra fui eu. E olha, a culpa é da Kelly? Não, ela está realizando um sonho. A culpa é do Comitê Olímpico Internacional, a culpa desse caso ser politizado é exatamente da esquerda que não teve, talvez, essa ideia de que, gente, não pode ir tão longe, sabe? Você não pode defender uma causa com tanto fanatismo, porque senão a causa vai pro ralo. E agora esse resultado é um resultado, infelizmente, de levar a causa para o ralo. E o Marcelo Caiová fala, só não concordo com essa franja sua. E olha, Marcelo, já existe uma campanha pelo meu corte de cabelo e eu fiz promessa para São Sebastião Cabeludo que eu deixaria o cabelo crescer. Até a Lana já está desesperada, né, pedindo aqui para eu cortar o cabelo. E o Elson do Baby Beef, que está presente, ele já falou que vai cortar o meu cabelo pessoalmente. Já tem uma nova aposta com o Elson do Baby Beef. Dessa vez o Elson vai pagar 3 Baby Beef. O Elson, eu vou te dar uma notícia aqui que você vai ficar muito feliz. A Lana é vegetariana. Então, como você vai perder, obviamente, talvez você tenha que pagar 2 Baby Beefs. Mas como uma aposta foi em 3, eu vou ver como é que eu faço, né, com essa questão da aposta. Deixa eu trazer aqui para vocês mais notícias e agora vamos falar do Maduro, né? Hoje é dia de eu ser espancado, eu sextou tomar pancada aqui no canal Leonardo Estopa, porque eu gostei muito, essa aqui eu vou ler para vocês, porque talvez eu seja o comunicador de esquerda que tenha a maior responsabilidade com os estudos. E tá aqui o Lucas Henrique, muito obrigado, Lucas, essa parte eu concordo. Para ser de esquerda tem que estudar, tá, Lucas? Para ser de esquerda tem que estudar, para ser de esquerda tem que estudar. É por isso que é difícil uma pessoa na esquerda conseguir seguidores, porque a esquerda é realmente muito exigente. Para ser de esquerda tem que estudar. Se tem uma coisa que eu gosto, é estudar. Então, pode ficar tranquilo, Lucas Henrique, que eu gosto muito de estudar. Só que estudar não é confirmar aquilo que você gosta. Não é confirmar a sua opinião. Estudar é ir a fundo nos temas, entender o que está acontecendo. Muito obrigado, Marcelo Caiová, que mandou aqui um super sticker. E deixa eu dar sequência aqui. Agora é hora de mais encheção de paciência aqui na live, porque não tem jeito de não falar sobre esses temas. Maduro, vamos lá. Maduro é uma espécie de ídolo para o Elson do Baby Beef. Eu nunca imaginei que uma pessoa teria uma foto do Maduro em casa, na cabeceira da cama. É o Elson do Baby Beef. Tem uma foto gigantesca do Maduro e todas as vezes que ele vai dormir, ele faz assim pro Maduro. É uma coisa muito estranha, mas enfim, tá ali, faz parte. Cada um tem seus ídolos, né? E tá aí, dirigente do PSUV, coalizão de Maduro, entregou à justiça todos os documentos solicitados e a oposição deve fazer o mesmo. Olha, gente, agora a situação entrou assim praticamente no impossível. Não dá mais, durante essa semana eu falei sobre isso, não dá mais para confiar no processo eleitoral da Venezuela. O Maduro não entregou as atas na noite que ele prometeu. Não precisava ter prometido, mas prometeu e não entregou. Da mesma forma, o Gonzales, que disse que tinha atas no final das contas, fugiu, sumiu, escafedeu, desapareceu e não entregou as atas também. Não apareceu na audiência da justiça na qual ele deveria chegar, entregar as atas e com isso demonstrar que ele realmente venceu. Então, de uma forma muito simples, nós temos hoje uma situação de impasse total na Venezuela. Esse processo eleitoral da Venezuela está jogado no lixo. Não há recuperação para esse processo eleitoral. Nada que o Gonzales fizer ou que o Maduro fizer neste momento, além de admitir a derrota, tá, gente? A única forma do processo eleitoral venezuelano ser recuperado é ou o Maduro ou o Gonzales admitir derrota. Enquanto os dois estiverem reclamando que foram vitoriosos, vai ter um impasse. O motivo é muito simples. Nenhum dirigente mundial está preocupado com a democracia na Venezuela. Nenhum dirigente mundial está preocupado com o povo da Venezuela que está passando fome. Os dirigentes ao redor do mundo estão preocupados realmente
é com o petróleo na Venezuela. Existia uma possibilidade muito grande de uma interferência dos Estados Unidos, dar um golpe, eu nem digo sobre o Maduro, mas dar um golpe sobre o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano, que é o responsável pelas eleições, e simplesmente falar que é o González que tem que entrar e pronto. Existia essa possibilidade. Mas de uma hora para outra, um navio de guerra russo estacionou na Venezuela e a mensagem é muito simples. Ninguém vai botar a mão no Maduro, Maduro é nosso. E a situação que antes era aquele sonho de que o Maduro seria independente acabou indo para o ralo, porque o Maduro ele não vai se submeter aos Estados Unidos como metrópole, mas a Rússia não está ali de graça. Existe a possibilidade das coisas melhorarem para a Venezuela? Claro, porque não dá para piorar. A situação de embargo imposta pelos Estados Unidos coloca a Venezuela numa situação ali de dificuldade econômica gigantesca. Então, qualquer coisa vai melhorar a situação da Venezuela. Se a Venezuela começa a negociar agora diretamente com a Rússia, o embargo dos Estados Unidos não vai se impor sobre a Rússia, principalmente porque a Rússia e os Estados Unidos já estão em guerra. Então, a situação da Venezuela melhora. Possibilidade do González tomar agora a presidência do Maduro só se o Maduro quiser. O Maduro tem o apoio das Forças Armadas. E nem estou dizendo aqui, eu já falei com vocês, que eu não vou opinar falando que um ganhou, o outro ganhou, porque não dá para ter essa opinião. O González, que falou que tinha as atas, no final das contas, ele não apresentou as atas e as atas estão sendo contestadas. O Maduro falou que ia apresentar as atas nos primeiros dias, demorou para apresentar e vão contestar essas atas. A justiça venezuelana foi descredibilizada ao redor do mundo e todo mundo fala que ela trabalha para o Maduro. Então está uma situação de impasse, uma situação que é impossível praticamente superar com esse processo eleitoral. Então, nessa brincadeira, ninguém venceu e ninguém foi derrotado na Venezuela. E o que acontece na prática? Cada país vai escolher quem é seu presidente. É uma situação de muita incerteza, porque já pararam para pensar, os Estados Unidos vão dizer que o González é presidente da Venezuela. Olha que loucura. Vamos imaginar que os Estados Unidos vão reconhecer o González como presidente da Venezuela. E aí o González vai e entrega o petróleo venezuelano para os Estados Unidos. E os Estados Unidos vão mandar o exército dos Estados Unidos para garantir o petróleo que eles compraram. Mas espera aí, o Maduro não entregou. Então vai ficar essa situação de impasse. Para acabar com o impasse, a Rússia chegou lá, botou um navio de guerra lá e praticamente falou, né? O Maduro é nosso. Maduro é parça, não mexe com o Maduro não. Então tá bem dessa forma a situação da Venezuela. E Cali Ricardo fala: definição de democracia, me deu petróleo, né? De uma forma muito simples, tá, gente? Não precisa tentar aprofundar demais não. A definição de democracia é democracia onde o presidente está disposto a me entregar o petróleo. Então, democracia para a Rússia é Maduro, né? Porque é o Maduro que quer entregar o petróleo. Democracia para os Estados Unidos é González, porque González vai entregar o petróleo. Então, democracia é aquele que mais vai me beneficiar. E nessa brincadeira, quem está totalmente complicado é o coitado do presidente Lula, que pegou a responsabilidade de dar um parecer sobre a eleição na Venezuela. Márcio José Nascimento. Márcio, deixa eu te pedir desculpas, porque eu trouxe dessa forma aqui. Deixa eu pedir desculpa para você, porque eu trouxe dessa forma aqui, porque as notícias que vieram são... Primeiro, todas as notícias vieram falando que ela é intersexo, que é o popular hermafrodita, né? Já antes falava hermafrodita. Depois de todas as notícias que trouxeram, que disseram que elas são intersexo, o órgão do boxe, né, mundial desqualificou as duas porque fizeram testes de DNA e deu que elas são homens. Não dá, nesse momento, Márcio, eu dizer para você que geneticamente o corpo delas é de mulher, sendo que o exame de DNA deu que elas são homens. E as notícias falam que elas são intersexo. O que eu quero dizer para vocês é que eu não tenho preconceito contra elas. Esquece os nomes, entendeu? Quando a gente entra demais somente no falou, por exemplo, olha, viveu a vida como mulher. Vamos pensar, né? A história do Tarzan. Nenhum macaco tem o cérebro desenvolvido para desenvolver a fala. Aí o Tarzan viveu a vida como macaco.
Se ele se enturmar com seres humanos, ele vai aprender a falar, porque tem a parte do cérebro responsável pela fala. Elas têm a parte da genética responsável pela produção de testosterona, que é o hormônio que dá força. Não sei se você sabe, Márcio José Nascimento, esse pessoal que fica fortão na academia, rápido, né, ficam gigantes, eles tomam testosterona a mais, só para você ter noção de como a testosterona é importante nessa questão da performance física. Então não é preconceito, é dizer que elas estão num patamar de vantagem em relação às outras. E o fato delas terem sido registradas como mulher, o fato delas terem vivido como mulher, não apaga o fato de que o corpo delas, depois de testado num teste de DNA, foi avaliado cientificamente como um corpo de homem. E os níveis de testosterona delas é o nível de homem. Não é preconceito, eu não estou querendo ser de direita, muito pelo contrário. Eu estou chamando as pessoas para refletirem comigo se é justo com as outras mulheres. Agora imaginem, se todas as vezes que tiver uma condição dessa, a esquerda fosse posicionar sem pensar na questão científica, pensando somente na questão identitária, na questão social, a gente vai ignorar o fato de que, na luta de boxe, não é como a pessoa se identifica, mas é a força que a pessoa realmente tem. E assim a direita vai espancar a gente. Assim a direita mundial vai usar esse caso para desqualificar a causa. Então, a minha reflexão é essa. Você é o melhor comunicador que temos. Se eu não puder ver ao vivo, vejo depois sempre. Muito obrigado, Vanderly Medrades. Obrigado pelo carinho. Kikaman, lugar de fala é o novo fascismo. Identitarismo acabou com a esquerda. Esse movimento não agrega, só separa o povo. Triste e desanimador. Povo cai feio. É exatamente isso. É isso que eu tento alertar. A gente acha que está sendo bom caindo no identitarismo. Quando a gente cai no identitarismo, a gente tem a ilusão de que a gente está ajudando. Mas depois recai sobre a esquerda o peso de ter participado daquilo. Então, quando a crítica mundial vier a respeito disso, quando vierem mais provas científicas daquilo que hoje é muito claro para qualquer um tem pouquinho de noção dessa questão desportiva, aí a esquerda vai ser totalmente desmoralizada e a opinião, né, o sentimento, a ideologia não vai conseguir resolver o problema. Às vezes eu sou científico demais e eu perco. Por isso, sou cancelado por isso, mas alguém precisa ser, gente. Alguém precisa ter coragem de fazer a crítica que os outros canais jamais fariam para não perderem seguidores, para não tomarem pancada, para não serem cancelados. Não dá para misturar. Eu peço desculpas. Numa atividade relacionada com a força, não dá para superar. Não dá. Porque a divisão entre masculino e feminino, ela tem um motivo. A divisão entre masculino e feminino não é igual no banheiro, por questões estéticas e por questões de respeito à privacidade. A divisão entre masculino e feminino acontece principalmente pela questão da força. Se você desconsidera isso e passa a misturar as pessoas que possuem as características genéticas de homem com as pessoas que possuem as características genéticas de mulher, você joga fora essa divisão que existe exatamente porque existe uma diferença na questão da força. E eu peço desculpas. Obviamente, muitos vão discordar de mim, e é isso, gente, que é a reflexão. E o Lucas Henrique fala mais uma vez, quem pensa desse jeito não é de esquerda, sinto muito. Olha, Lucas Henrique, no dia que você vencer a eleição como sendo o representante da esquerda e você se tornar o Campos Neto do Banco Central da inteligência da esquerda, você terá o poder de emitir esse tipo de opinião. Então, se num determinado dia criarem o Conselho Nacional da Esquerda e você se tornar a autoridade responsável por dar esse tipo de parecer, sua palavra terá realmente validade. E a partir desse dia, quando você for o presidente do Conselho Intelectual da Esquerda na América Latina, eu vou deixar de ser esquerda, mas por enquanto a sua palavra não é suficiente para me tirar do espectro político que eu acredito. Eu peço desculpas, mas não vou dizer que você é insignificante porque você é de esquerda, mas você não tem a palavra final para dizer quem é de esquerda e quem não é. Então eu te peço desculpas e pode ficar tranquilo que eu vou continuar firme com a minha opinião
a menos que existam estudos científicos que mostrem o contrário. Antes disso, eu não vou me dobrar ao oba-oba só para ganhar aplausos. Antes disso, eu vou continuar preso àquilo que talvez nem me deixa crescer, que é a ciência. Peço desculpas. E vamos nessa. O Pato Z falou, Léo só dá ibope para os bozoloides. Não, Lucas não é bozoloide. Ele é uma pessoa de esquerda que discorda do meu posicionamento, gente. Eu dou ideia para os bozoloides no momento especial que é a voz do gado. Então vamos lá. Será que excluir as trans ou outras mulheres diminuirá os preconceitos da direita? Vera Glaucia, é não entregar para a direita armas para eles lutarem contra a esquerda. Não é excluir as trans. Gente, o Comitê Olímpico Internacional fez uma categoria especial, por exemplo, para os deficientes físicos. Tem uma categoria especial para quem não enxerga, né, que é todo baseado no som. Por que não é possível fazer uma categoria especial para as mulheres que não são cis? Acabou a conversa. Elas vão disputar entre elas. Vai ter possibilidade de uma vantagem? Claro, né? São várias as variações dentro desse campo, mas também entre as mulheres tem várias variações, entre as mulheres cis. Entre os homens tem várias variações. Agora, o que não pode é unir a pessoa que tem a capacidade física geneticamente igual à do homem com uma pessoa que é geneticamente mulher. Isso aí, na minha opinião, não é compatível com o esporte. Não é compatível com a ideia do esporte, principalmente o esporte de combate. A direita vai falar e vai insistir na teoria que a esquerda bateu palmas para homem bater em mulher no ringue de boxe. E isso é uma coisa que dificilmente alguém vai conseguir justificar. Não vai dar para usar um argumento ideológico e dizer que não. Não, as duas chegaram em primeiro e segundo lugar. De uma forma muito simples e falando de forma respeitosa para vocês entenderem qual que vai ser a comunicação da direita. Olha, os dois homens que participaram do boxe feminino ficaram em primeiro e segundo lugar. Já pararam para pensar o peso dessa afirmação? Já pararam para pensar o dano político dessa acusação? E aqui, muito obrigado, Cassiano San. Ele disse, Léo, esse assunto não é de esquerda ou direita. Agora, a Angelina não pediu para nascer assim. Exatamente é o ponto que eu trouxe. Agora, quem é errado nesse caso é o Comitê Olímpico Internacional por não criar uma categoria para elas. Porque a Angelina está realizando um sonho. A outra, que eu esqueci o nome, parece que é uma chinesa, está realizando o sonho. Não dá para olhar para elas e falar que elas são culpadas. Absolutamente não. Mas a direita vai falar de uma forma muito simples, né? Vai afirmar de uma forma muito simples. Como é que fala, gente? A esquerda aprova colocar homem para bater mulher no ringue de boxe. Isso vai ser um peso... E aí, Raimundo Teixeira fala, né, como o Nicolas Ferreira vai fazer festa com esse assunto. E fazer festa em cima da gente. Porque como a esquerda acabou entrando, falando coisas que não são realmente, coisas que são mentira, a esquerda vai pagar por isso. Muito obrigado, Diego. A Fer... Muito obrigado, ajudou aqui o canal também. Muito obrigado mais uma vez, Cassiano. Aqui em Governador Valadares, o Trump será votado para presidente dos Estados Unidos. Juscelino Vieira de Matos. Olha, eu falei para vocês, quem estava assistindo aquele dia talvez não tenha acreditado. O único lugar aqui na América Latina onde tem eleição para os Estados Unidos é Governador Valadares. E não é eleiçãozinha qualquer não, tem outdoor com foto do Trump e tudo mais. Eu não sei quantos delegados eleitorais que Governador Valadares consegue formar para votar no Trump lá, mas que o povo de Governador Valadares faz campanha para os Estados Unidos, faz. E não dá para simplesmente ignorar Governador Valadares como sendo uma parte dos Estados Unidos, porque me parece que é a cidade que tem mais pessoas nos Estados Unidos. Então eles realmente vivem essa ideia de Estados Unidos. Mas colocar outdoor dentro de Governador Valadares para o Trump é engraçado. Parece uma grande bobeira, gente, mas como tem muita gente de Governador Valadares morando nos Estados Unidos,
talvez tenha até algum efeito. Olha, vamos colocar o outdoor do Trump aqui em Governador Valadares, para mostrar para o Trump que nós somos porcos latinos do bem. Somos porcos latinos, nas palavras do Trump, tá? Somos porcos latinos, ele quer botar um muro e expulsar todos nós dos Estados Unidos, mas a gente gosta dele. Então, infelizmente, é isso. E o Corvo José, muito obrigado, Corvo José, é de advogados como você que o mundo precisa. É mentira que ela é intersexo, é mentira o teste de DNA. Então tá aí, Corvo José, cuidado, Corvo José, não vá tão fundo ao pote. Gatos pergunta, ela é hermafrodita? Essa informação foi dada por todos os veículos. E o Corvo José, ele chegou ao ponto aqui de falar que é mentira. Léo, o Jornal das 22 horas na TV 247 está com a manchete, Maduro entrega as atas. Olha, Maduro não postou as atas, gente. O Maduro entregou as atas para a justiça venezuelana. E a grande dúvida do mundo é, o mundo quer ver as atas. Então agora o que eu digo para vocês é que Maduro já não consegue reverter mais nada. O pessoal tá falando do Pablo Marçal aqui. Olha, o Pablo Marçal vai ser o candidato da direita sim, tá? Eu vi um vídeo do Pablo Marçal falando na maior cara de pau que se ele tivesse sido condenado, ele abandonaria as eleições. Aí o pessoal foi lá e levou a condenação para ele e ele fez a maior cara de pau, na maior tranquilidade. O cara tem todas as características de um candidato de direita. Ele foi condenado e fala na maior cara dura que não foi condenado. Fala mentira, assim, na maior tranquilidade. É tudo que a direita gosta. Então, olha, esse cara vai crescer nas igrejas. Cassiano Sam. Então, se ainda não há regras para isso, ela sim merece o ouro por sua luta. Aliás, duas lutas. A realidade dela, sou de Governador Valadares, mas Trump never. Harris. Cassiano Santos, sim, a maioria, uma cidade que tem mais imigrantes nos Estados Unidos é Governador Valadares. E né, no ano passado, na eleição passada, quando tinha uma foto do Trump lá, eu fazia muita hora. Mas eu não sou tão crítico do Trump, obviamente eu não estou nos Estados Unidos, eu não sou tão crítico do Trump quanto o pessoal da esquerda, porque o Trump ele foi contra as guerras, e isso eu achei uma coisa muito simbólica, né, para os Estados Unidos, que estão todos aí, todos os presidentes sempre brigando por guerras, o Trump chegou e foi um pouquinho contra as guerras, mas nessa situação aí. E Juscelino Vieira de Matos, Léo, você conhece Governador Valadares? Eu já pensei em ir Governador Valadares, tenho dois amigos, o Fabrício e o Sérgio, que são de Governador Valadares. Já, inclusive o Sérgio até veio aqui na minha casa, mas eu morro de medo de chegar lá em Governador Valadares, o pessoal me botar numa cruz daquela do Ku Klux Klan e botar fogo em mim. Então, eu tenho um pouquinho de medo. Chega lá, eu sou recebido pelo pessoal da direita, do Trump, e o pessoal olha... Oh, gente, se eu chegar em Governador Valadares, imagina o seguinte, se eu vou passear em Governador Valadares, por eu ser de esquerda, o pessoal de Governador Valadares vai olhar para mim com sotaque americano e vai falar, ele é imigrante? Vão me chamar de imigrante em Governador Valadares. E o pessoal de Governador Valadares vai olhar para mim e falar, nós odiamos imigrante, e vão me botar naquela cruz do Ku Klux Klan e botar fogo, né? Supremacia branca, tudo mais. Então eu tenho um pouco de medo de ir por lá. Mas, né, é uma coisa bem bizarra. Gente... as mulheres ainda têm que maternar tonhões. Cláudia Salles falou, a menina é mãe. Onde você viu isso, Cláudia? Porque se ela tivesse sido mãe 2 vezes, ela teria dificultado, inclusive, a carreira dela, né? E eu acho que, sei lá, eu acho que são fake news. E é uma coisa perigosa, tá? Fake news de esquerda. Eu vou procurar sobre isso aqui, mas eu acho que é bem incompatível. Nem as outras, as mulheres cis são mães, porque dificulta muito a carreira. Vou colocar aqui, é mãe. Fala nada sobre questão de mãe, não. Inclusive tem o Wikipédia dela aqui e não fala nada de mãe, não. Mas, gente, olha, o que eu penso nesse momento é o seguinte,
nós vamos ver problemas por causa disso. O problema todo é a questão do teste de DNA. A gente vai ter problema por causa disso, sim. Então tá aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês a questão da desqualificação. Desqualificação do campeonato em março de 2003, nas finais do Campeonato Mundial de Feminino de Boxe do IBA em Nova Delhi. No entanto, foi desclassificada pouco antes da luta pela medalha de ouro contra Yang Liu. A desqualificação ocorreu no contexto da alegação por parte da associação que Kelif tinha falhado testes de elegibilidade não especificados. Essa desqualificação deu-se 3 dias depois de Kelif derrotar uma desportiva russa até então invicta. Bom, vai dar muita conversa e o que eu digo para vocês é o seguinte: se ela quiser resolver o problema, porque, gente, vai dar muita conversa, se ela quiser resolver o problema mesmo, né, vamos pensar o seguinte, né, tá até rodando hoje muito, né, tá tendo muito isso, que Boulos usa cocaína, fulano usa cocaína, fulano usa isso, fulano usa aquilo. No momento que trouxeram a primeira conversa de que o prefeito de São Paulo usaria cocaína, ele foi lá e fez os exames, acabou com a conversa, né? E nesse ponto, agora, eu acho que se a Imani Kelif quiser acabar com o problema, ela faz um teste. Né? Eu acho que isso resolveria tudo. A mesma coisa se as pessoas começassem a dizer: olha, Leonardo Stoppa, você não pode ser da esquerda porque você usa cocaína, porque é mais ou menos assim, né? Como é que chama? É o Lucas Henrique. O Lucas Henrique, ó, só pra vocês verem como o Lucas Henrique, no fundo, é um machista enrustido. Olha o argumento que ele usa comigo aqui. Mostra a matéria da Globo se for homem. E se eu não quiser ser homem? Não vou mostrar a matéria da Globo, não quero ser homem. Pronto. Como é que você fica agora? Tá aqui, ó. Totalmente machista. Mostra a matéria da Globo se for homem. Não, e se eu não quiser ser homem? Pronto, não quero ser homem mais. Ser homem é muito ruim. E aí o Cassiano San falou: entendeu minha escolha? I am immigrant, não isca. Olha, eu fico impressionado com gente que é imigrante batendo palma pro Trump. Não faz sentido nenhum. E aí, olha, gente, Stoppa a eleição municipal é coisa de observar. Aqui em Búzios, 3 candidatos a prefeito. O atual terá apoio do filho de Bolsonaro e outros candidatos do PL terá da família. Os 3 vêm por vir. Olha, o órgão que desqualificou ela é descredenciado, é fajuto. Não é descredenciado. Corvo José, sem fake news, tá bom? Sem fake news. Olha, ela foi desqualificada do Campeonato Internacional de Boxe pelo órgão que é o órgão responsável pelo Campeonato Internacional de Boxe, a Associação Internacional de Boxe. Então ela não foi desqualificada, aqui, ó. Pode olhar, tem a Wikipédia dela, parece que foi escrita exatamente para protegê-la, não foi escrita, né, por bolsonarista, parece, apesar de que a Wikipédia é infestada de bolsonaristas, não é confiável, ela não foi escrita por bolsonaristas. Então tá aqui, ó, a alegação por parte da Associação Internacional de Boxe. Não dá para você falar que é um órgão que não tenha competência para isso. É um assunto que está em debate? Como que você resolve o assunto? O Nunes foi acusado de ser... O Pablo Marçal saiu chamando todo mundo de usuário de cocaína, né? Não sei se ele apresentou os testes dele, mas ele saiu chamando todo mundo de usuário de cocaína. Aí o Nunes foi lá e fez o teste, acabou com a conversa, não tem mais que debater o Nunes ser usuário de cocaína. Julgou o Pablo Marçal de joelhos no chão. Mas por que nesse momento, para acabar com a confusão, ela não faz os testes novamente? Pronto, eu estou dando uma sugestão que seria uma sugestão no sentido de ela ajudar as pessoas que estão do lado dela. Entregar um teste para todo mundo que está do lado dela calar a boca de quem está pensando o contrário. Porque neste momento nós tivemos aí, né, um debate de uma coisa que é incerta. Ela não é obrigada a apresentar provas, claro que não, mas se ela está certa disso e apresentar as provas, ela ajuda, né?
Olha, eu não sou obrigado a apresentar... Vamos imaginar que surgiu aquela conversa que eu sou o cara que cheira pó na esquerda. Ele não presta, tem que ser destruído pela esquerda porque ele cheira pó. Aí, existe a possibilidade de eu deixar as pessoas que estão me defenderem sem nada nas mãos. Mas eu penso, olha, vou lá na Hermes Pardini, faço um toxicológico, entrego o toxicológico para as pessoas que estão me defendendo, para que elas possam me defender com classe. Então agora eu peço para você, neste momento, Lucas Henrique, você que é o mais empenhado nesse caso aqui, o que eu peço para você, Lucas Henrique, é o seguinte, você vai pedir para... pede a tradução, fala assim, você vai mandar essa estratégia, que é uma coisa que eu gostaria até que acontecesse. Você vai mandar para a assessoria da Imani Khelif a seguinte coisa: para acabar de vez com a conversa, fala com ela para fazer um teste e entregar o teste para todos os veículos de esquerda esfregarem na cara do pessoal. Porque o veículo de esquerda não está acreditando em mim. Né? O Leonardo Stoppa não está acreditando em mim. Então, Imani Khelif, faz um teste. Copia e manda para todos os veículos de esquerda, porque o teste feito pela Associação Internacional de Boxe é falso. Pronto, resolve o problema. Então, assim, eu particularmente já disse que eu não estou necessariamente contra ela, eu estou contra o que está acontecendo, porque o que está acontecendo é bem bizarro. Tem que fazer testes semanais, todos, para não ter fraude. Sérgio Barros. Olha, estão encontrando um monte de atletas dos Estados Unidos aí que fizeram uso de tudo enquanto é tipo de anabolizante. E cadê os testes, né? E a Cláudia Salles Fonseca fala, a maioria dos deputados são cheirados. Eu desafio a bancada evangélica a fazer toxicológico. Eu desafio. Mas desafio mesmo. Com certeza. Se pegar os mais... Garanto para vocês, os mais moralistas... Os mais moralistas ali são os mais perigosos. Com certeza, eu desafio. Veio então o Elson do Baby Beef. Ele apareceu e depois de 350 mil anos sem mandar um superchat, ele mandou um superchat aqui. Ele sabe, ele está tentando pedir desculpa, porque ele sabe que ele vai perder o Baby Beef. Pessoal, fiz uma aliança com o Léo para 2026. Para senadores em Minas Gerais, vamos votar e apoiar Nicolas Ferreira. Espero que nossos conterrâneos façam o mesmo. Então tá aí, olha o que está acontecendo. Por causa do Nicolas Ferreira ter denunciado a questão das mulheres tomando o lugar dos homens tomando o lugar das mulheres, o Nicolas Ferreira vai se tornar o senador por Minas Gerais. Não duvido, já falei com o Elcio que eu não duvido nisso. Mas o Pato Z falou, eu voto até no Tiririca, menos no Nicolas Ferreira. Felizes são aqueles que não estão em Minas Gerais, que nem vão ver o Nicolas Ferreira como possibilidade. O Elson prepara para pagar o Baby Beef feliz. O Elson paga o Baby Beef feliz, não tem nem graça ganhar do Elson. Porque o Elson é um bom anfitrião, recebe a gente lá em Belo Horizonte, paga o Baby Beef sem reclamar. E ainda manda o pessoal do Baby Beef ficar aberto até mais tarde para a gente comer até passar mal. Mas tá aí, né? É uma situação que eu desafio, tá? Eu quiser meu toxicológico é só mandar o valor. Eu falo mesmo, qualquer pessoa da direita, e se quiser meu toxicológico é só mandar o valor que eu faço. Vou lá no Hermes Pardini e faço sem problema nenhum. Minha carteira é eu preciso fazer mesmo. Se quiserem mandar para mim dinheiro para eu fazer o toxicológico direto, eu faço. Agora eu desafio os deputados de direita, viu? Não fazem mesmo. Esse Marçal tem 193 milhões. Sou mais o Boulos com o Celtinha. Rogério Teu, também não acredite no Boulos com o Celtinha. Eu acho que o maior erro do Boulos foi ter criado esse personagem. O Boulos não é pobre. No momento que uma pessoa cria um personagem, ela perde. O Boulos não é o cara pobre do Celtinha. O Boulos é de família rica, o Boulos é controlado, e esse é um dos motivos pelo qual eu digo para vocês que o Boulos vai perder. Ele criou um personagem que o povo de São Paulo não gosta, que é o cara, né, de Celtinha. Léo, você tem cara que cheira, depende o quê? Pergunta a Lana pra você ver se eu cheiro. Cheiro não. Eu sou um cara que... Lucas Henrique, o Léo só votou no Lula de medo do Bolsonaro.
Ser bobo, Lucas, de ser bobo, menino. Você fala um treco desse, o Elson do Baby Beef, que fica me xingando o dia inteiro por causa de eu ser da esquerda. A International Box Association, anteriormente conhecida como AIBA, perdeu o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional em 2023. Corrupção, fraude e o caramba. Corvo José. O Nunes acabou, assim, o Nunes destroçou o Pablo Marçal dando um passo simples. Ele foi lá e fez o exame e provou que ele não é cheirador, como disse o Pablo Marçal. Agora, vamos esperar que a Imani Khelif faça o mesmo, porque ela tem o poder de calar a boca de todo mundo, ela pode fazer esses exames. Se ela não fizer, vai ficar a dúvida. É a mesma coisa do Maduro, que poderia ter apresentado as atas, não publicou as atas. O pessoal está perguntando, que está no 247. Sim, Maduro entregou as atas para a justiça, mas a grande alegação do pessoal opositor do Maduro, e nem vou falar da direita, até porque o Maduro tem muitas características de direita, o Maduro parece muito mais com Bolsonaro do que com Lula, peço desculpas por falar isso. E aí eu digo para vocês, olha, o Maduro entregou as atas para a justiça, mas a alegação da oposição do Maduro é que o Maduro controla a justiça. Então quando é que dá para poder garantir que na Venezuela teve eleições limpas, sendo que o Maduro, né, o Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano poderia ter feito a apuração ali, ó, com uma live, todo mundo assistindo, mas eles não fizeram questão nenhuma de mostrar transparência. Então agora, mesmo que eu tenha que dizer para vocês que eu não acredito mesmo nas atas apresentadas pelo Gonzalez, porque na hora de aparecer na justiça ele fugiu, também não dá para acreditar que, né, o Maduro simplesmente venceu e garantir que o Maduro venceu. Que tem gente que é tão polarizado, tão assim, tão fechado na ideia de que se eu falar a verdade eu perco o seguidor. Então eu não posso falar a verdade. Eu não posso falar o que eu sinto, senão eu perco o seguidor. Eu falo, eu perco o seguidor, perco, mas eu falo, não acredito que o Maduro venceu, não acredito que o Gonzalez venceu, tô totalmente na dúvida. Eu acho que não dá para afirmar nada sobre a eleição da Venezuela, simples assim. Who are IBA, Controversial Boxing Authority, locked in gender role with IOC over Ayman Khalif. Tá bom, Corvo José. A Imani vai ajudar todos nós, vai ajudar a esquerda, porque nesse momento o debate está muito pesado. A questão de gênero, a questão de inclusão, ela vai perder muito se a Imani não provar que ela é realmente mulher. Nós temos um debate nesse momento em que ninguém tem certeza da verdade. Eu falo com você, Corvo José, que você não tem certeza da verdade. Então ninguém tem certeza da verdade. Já tem conversa até que ela tem filhos. Então tudo enquanto é tipo de loucura estão dizendo. E aí eu digo para você, ela tem uma responsabilidade gigantesca nas mãos. Ela acabou de ganhar o ouro como mulher, agora ela tem a responsabilidade de calar a boca de quem está dizendo que ela não é mulher. Poderia ter feito isso no início. Se o bolsonarismo falar que eu cheiro pó, manda o dinheiro que eu vou lá eu sou pobre, ela não. Eu corro ali na Hermes Pardini ali, já faço imediatamente um toxicológico, tá aqui. Cheiro pó não, companheiro, tá aqui, ó. Ah, esse é falso. Não, mano, pode pagar e fala que eu vou em outro. Tem problema não. Então, no caso da Imani, ela pode ajudar todo mundo fazendo o exame, provando que o outro exame tá falso. Porque antes disso é muito difícil. E vamos lá, né? Eu também não acredito que o Maduro ganhou. Eu sou sempre bloqueada com a minha sinceridade. Aqui não, Cláudia. Aqui você não vai ser bloqueada. Aqui você pode até falar que... Eu vou te contar uma coisa. Você pode até mostrar que você está delirando. Você pode falar, você é bonito, Leonardo. Até isso, mesmo delirando na live, você fica. Você pode falar qualquer coisa. Você não pode desrespeitar as outras pessoas. Porque quando começa a desrespeitar as outras pessoas na live, fica ruim. Você pode me xingar. Só não faz spam. Igual ontem o Lucas estava doidão, mandando 300 mensagens por segundo. Isso é spam, isso é chato. Agora, muito obrigado, Terezinha, que mandou Pix. Quem puder mandar Pix aqui, 31997692494, tá, gente? Agora, expressar sua opinião, pode expressar tranquilamente. Porque aqui você não vai ser... aqui você não vai ser bloqueada. E a Fernanda Carneiro, para mim, a Fernanda Carneiro, o que é uma mulher?
Existe uma diferença. O que é uma mulher? Mulher é aquela que se identifica como mulher. Agora, o que é o feminino para o boxe? Feminino para o boxe é aquela pessoa que tem as características físicas femininas, tá? Porque o boxe é um esporte de performance. Como o boxe é um esporte de performance física, quem é feminino para o boxe? Quem nasceu como mulher. Não necessariamente porque nasceu como intersexo e viveu como mulher. Quem nasceu com o corpo de mulher, porque senão vai ter uma dose muito maior de hormônios masculinos que dão mais performance. Então, eu não estou dizendo que a Imani não é mulher. Eu só estou dizendo que se ela é intersexo e tem essa dose alta de testosterona, ela não é feminina para o boxe feminino. Ela é feminina para um coral feminino? É. Ela é feminina, por exemplo, para uma dança feminina? É. Ela é feminina para o Miss Universo? É. Nada disso precisa de performance e testosterona. Agora, para a questão da performance masculina no boxe, ela não é feminino no boxe. Peço desculpas. Podem discordar de mim? Faço questão que discordem. Porque é assim que a gente vai aumentando o debate no canal. Posso mudar de ideia? Até posso. Mas não vai ser com a insistência do Lucas Henrique falando que viu em tal lugar que é assim e pronto. Tem que ter um pouquinho de cientificidade aí. Sou indígena da tribo Tuxá. Sei o que é luta desde que nasci. Sou de esquerda, penso e existo. Não sou zumbi de ninguém. Muito obrigado, Diego. Eu parabenizo todos que se dão o direito de pensar com a própria cabeça. Não é porque a maioria da esquerda está falando uma coisa que a gente tem que ir na direção. Vou contar para vocês um caso que foi até muito engraçado, que foi uma vez que o Bolsonaro congelou o preço do combustível. Toda a esquerda que precisava criticar o Bolsonaro, porque ele congelou o preço do combustível, todo mundo foi inventar coisa para criticar. E aí eu fui e falei, gente, não é hora de criticar o Bolsonaro, ele tomou uma medida que é boa para o Brasil. E falo mais, Paulo Guedes não vai deixar. Daqui uns dias o Bolsonaro vai descongelar o preço do combustível. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criticar agora só porque foi o Bolsonaro que fez? E depois a gente vai criticar porque ele descongelou? E aí eu elogiei o Bolsonaro pelos 3 dias que o combustível ficou com preço congelado. Veio o Paulo Guedes, deu uma lapada, descongelou e o preço foi nas alturas. Então, eu não sou aquele camarada que segue a esquerda. Eu digo que é exatamente o contrário. Eu dou minha ideia de forma independente, sou cancelado, depois quando a esquerda está toda naquela ideia, o pessoal volta. Então não se assustem com o fato de eu ser extremamente subversivo. Se Maduro fosse tão bom, não teria fuga em massa da população. Marcelo Silva, não por isso, tá? A fuga em massa é por causa do embargo, não é por causa do Maduro. O embargo vai colocando o Maduro numa situação de desespero. Tem canal que se eu falar mal do Lula, sou bloqueada. Sim, mas aí não é canal de bate-papo, né? É canal de, digamos que seria um canal... O camarada que bloqueia uma pessoa porque ela fez uma crítica ao Lula, uma crítica ao Haddad, por exemplo, ele está sendo muito Nicolás Maduro, vocês não acham, não? O camarada que bloqueia uma pessoa só porque ela deu uma opinião diferente. Desrespeito é diferente, agora só opinião diferente. Shirley Barrios, Léo, você tem muita paciência com esses bolsonaristas, eu nem olho na cara, desprezo total. É importante a gente até explicar como as pessoas vão combater a ignorância bolsonarista. Live do Conde, stand-up comedy de baixo nível, Marçal. O Conde está chamando o Marçal de stand-up comedy de baixo nível? Não entendi. Lucas Henrique fala... O Lucas Henrique trouxe aqui, no ninho de mafagafos há 5 mafagafinhos, quem desmafagafar os 5 mafagafinhos, bom desmafagafador será. Olha, Lucas Henrique, então vai lá, os mafagafinhos devem estar realmente precisando de desamafagafação. Nossa, Luísa, ela tentava falar isso e não conseguia, ela ficava brava, daí pra pouco ela tentava de novo, vou tentar falar com ela para falar isso, o ninho de mafagafo hoje de novo. Rapaz, eu tenho uma ideia, Maduro é González. Dividir os estádios da Venezuela e cada um governa.
Olha, Josenias Martins. Bom, com certeza isso é a intenção dos Estados Unidos. Uma coisa dessa. Porque olha só, se divide, os Estados Unidos vão sapecar uma torre lá arrancando petróleo e vão colocar a outra parte sem condições de tirar o petróleo. Hein? Quem fez isso foi Haddad, tá louco? Antônia Pinheiro, eu não sei o que o Haddad fez. Vão tomar o petróleo da Venezuela de qualquer maneira. Se não for os Estados Unidos, vai ser a Rússia. Sou de esquerda, porém sou uma pessoa crítica. Não interessa de qual lado seja. É lógico, gente, quem consegue sobreviver a essa live é porque pensa. As pessoas que não querem pensar, porque eu sou o seguinte, eu não obrigo ninguém a pensar igual a mim, eu faço críticas. Uma pessoa que se martiriza com uma crítica e não consegue entender que eu tenho um posicionamento e você pode ter o seu, e simplesmente some de raiva, é uma pessoa que não tem condições de participar dessa live. Essa live não é para os fracos. A pessoa ficou aqui com birrinha porque eu falei um ponto que a pessoa não concorda. Aí a pessoa sai, nunca mais eu vou no Leonardo Stolp porque ele falou um ponto que eu não concordo. Então, né, aí você faz uma crítica aqui que eu não concordo, no lugar de eu rodar uma voz do gado, ou então tentar te explicar o que está acontecendo, eu vou te bloquear. Não, essa live não é para isso, essa live é para o debate mesmo. E é claro, né, vai ter casos aí, mais casos de pessoas que passaram por aqui, escutaram eu falando uma coisa que eles não concordam, somem e não voltam mais. Isso faz... é dessa forma. E eu falei com vocês, eu disse que depois que o Marçal foi desmascarado como mentiroso, ele ganharia mais votos do que as pessoas estavam imaginando, que mostrar que ele foi condenado e um grande mentiroso. As pessoas estavam achando que mostrar que o Marçal foi condenado e é um grande mentiroso ia tirar votos dele, mas não. No momento em que o Boulos demonstrou que o Marçal foi condenado e falou mentira para todo mundo, que não foi condenado, ele, na verdade, mostrou para a população de São Paulo que o Marçal é o melhor cara para substituir o Bolsonaro. E tá aqui o Marcelo Silva. Marçal ganhou meu voto depois de assistir ontem. É exatamente isso. Gente, aquele filme dos Minions, ele não foi feito para criança pensar assim, olha, que legal os Minions. Não, aquele é uma crítica, gente. Aquela coisa do meu malvado predileto, aquele perfil de pessoa que pensa, eu quero um cara do mal, eu quero seguir o cara do mal, eu quero seguir o que não presta, porque ali eu preciso mostrar uma potência que eu não tenho. Ou porque o cara foi chacota na escola, ou porque o cara tem o pi pequeno, ou porque o cara não tem a mesma condição financeira dos amigos dele, ou é feio, e quer mostrar para todo mundo que ele, em alguma coisa, ele é potência. E aí ele fica do lado do mal. Essa é uma estratégia poderosíssima. E eu falei, gente, o Marçal vai ganhar seguidores porque foi demonstrado que ele é criminoso. E o Marcelo Silva está dizendo aqui, Marcelo Silva foi pro Marçal porque ele é criminoso. Aí ele olhou e falou, não, é o cara que eu quero. Deu golpe, é cara do mal, eu vou poder continuar fazendo arminha. Isso aí, obrigado Marcelo Silva por ter provado a tese que eu já tinha trago aqui no início da live. Boa noite, Léo, você ainda acredita na prisão do Bolsonaro? Luiz Roldão, com certeza, Luiz. Bolsonaro espionou ministros do STF. A prisão dele é realmente inevitável, não tem nem o que dizer. O Bolsonaro, ele não escapa. Não escapa e pronto. E o Marcelo Silva, o Pablo Marçal vai ser nosso prefeito. Meu não. Pode ser seus aí. Meu não. Nosso não. Eu vou ficar quietinho aqui com o prefeito 10 vezes pior do que ele, provavelmente, se o prefeito atual conseguir fazer sucessor, porque o prefeito atual destruiu a cidade toda, arregaçou tudo, enquanto a cidade está toda fedendo esgoto. Nunca Ponte Nova foi uma cidade tão horrível como é agora, porque eles tentaram arrumar o sistema de esgoto de Ponte Nova e só fizeram coisa ruim. Mas Marçal não vai ser meu prefeito, não. É porque eu não gosto dele? Não, é porque eu não moro em São Paulo, só por isso. Fica tranquilo aí. O Marçal quer recorte para o TikTok. Lógico, o negócio do Marçal, Nicolas Ferreira, o negócio desse pessoal é lacrar. Caiu minha live sobre o conceito científico. Fêmeas da espécie humana são diversas. Um jeito de pensar é a manifestação de ciclos sexuais reprodutivos. Muito diverso. Eu a vejo como mulher. Fernanda Carneiro. Sim, tem toda uma diversidade. É uma coisa bem complexa, né? O problema todo é quando o exame DNA dá ali que é
homem. Aí a confusão fica maior ainda. Por isso que é muito importante ela fazer o exame de DNA para, digamos que, derrubar o exame de DNA que eles estão dizendo que fizeram com ela, que alguns acreditam que é falso. Tomara que ela faça. Só que quando ganhar a prisão, olha os 8 de janeiro, todos presos, valeu defender Bozo. E hoje foi confirmada a condenação da senhora lá do Tubarão, né? Deixa eu trazer para vocês, porque essa foi boa. Esqueci o nome da dona Tubarão. Mas enfim, tá aqui, ó. Hoje foi confirmado. E eu digo para vocês que não tem dó nenhuma. Fátima de Tubarão vai pegar 17 anos, já deu maioria no STF. Fátima de Tubarão, que falou que ia pegar Xandão, tomou uma boa canetada do Xandão. Gente, eu vou me despedir de vocês aqui agora. Eu imaginei que a Luísa ia vir participar da live, mas chegou um quebra-cabeça aqui. Ela tá lá realmente quebrando a cabeça. Vou lá brincar de quebra-cabeça com ela. Aproveitar bastante mesmo, né? Esses finais de semana que eu tenho com a Luísa. Então eu agradeço muito vocês pelo carinho. E até segunda, com certeza, né? Lógico, até segunda, se Deus quiser. E se os caminhões deixarem, porque eu fiquei até com um pouco de remorso, porque eu vi um monte de caminhão, um monte de carreta virada. Pensei, gente, será que o Silas Malafaia mandou o capeta virar essas carretas todas porque eu tô indo para Belo Horizonte? Eu pensei, será que a culpa é minha? Mas que um monte de carreta lá virada, e fiquei 1h30 só numa parada esperando desvirarem uma carreta. Mas enfim, se as carretas não virarem na segunda-feira, eu faço a live aqui no estúdio às 5 da tarde, que eu tenho que levar a Luísa na segunda de manhã. Se as carretas virarem e o trânsito ficar ruim, eu faço da estrada mesmo. Muito obrigado, agradeço então o carinho de todos vocês e até segunda. Valeu, pessoal.